E aí, pessoal, eu sou Rafaela Leite, sou coordenadora da Medicina Preventiva do Eu Médico Residente. E hoje, no nosso quadro aqui, Aprendendo com Questões, a gente vai trabalhar um tema que está caindo muito em prova, tá? E é difícil a gente achar nos livros, enfim, que seria o tema de declaração de óbito. Então, vem aqui comigo, tá? E vamos começar entendendo alguns aspectos importantes sobre esse documento, quem deve preencher, como eu devo preencher, o que é causa básica, o que é causa imediata, quando eu encaminho o corpo para o IML, quando eu vou encaminhar o corpo para o SVO, ou quando é de minha responsabilidade estar preenchendo ali aquela declaração de óbito. Observa aqui essa questão da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, né, que ela diz que você tem um paciente com 72 anos de idade, paraplégico há 27 anos, devido a ferimento por arma de fogo, e ele foi hospitalizado com lesões por pressão infectadas, que evoluíram para sepse e óbito. Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta o procedimento a ser feito. Então, quando a gente para avaliar aqui as alternativas, a gente vê que ele cobra o seguinte: eu devo preencher, eu encaminho esse corpo para o SVO, eu vou encaminhar o corpo para o IML. O que seria a causa básica? A sepse seria a primeira causa da morte. O que seria causa imediata? A causa imediata seriam as lesões. Perceba que ele tenta confundir a gente em relação a isso. Então, para começar aqui os nossos conceitos, tá? Essa questão ela vai voltar e a gente vai responder. Vamos começar tentando diferenciar aqui o que seria declaração de certidão de óbito, tá? São dois conceitos diferentes. A declaração de óbito é a mesma coisa de atestado de óbito. E a declaração é aquilo que você preenche, ou seja, é de preenchimento apenas por médico, tá? Então, declaração, mesma coisa de atestado, e é um procedimento eminentemente médico. Somos nós médicos que vamos preencher. E o que seria certidão de óbito? Certidão é o último documento, tá? Que é o cartório quem emite. Então, o cartório é quem vai emitir e vai entregar aí ao parente para que o parente consiga sepultar o corpo. Beleza? Então, veja aqui, declaração de óbito, apenas médico preenche. Geralmente, a gente faz em 3 vias. Você preenche uma via, são vias carbonadas, né? E aí você fica com 3 vias. O que é que eu faço, Rafaela, com essas 3 vias? Uma via, pessoal, vai para a Secretaria Municipal de Saúde e vai alimentar o SIM, que é o Sistema de Informação de Mortalidade. Se você parar agora e entrar no DataSUS, você vai ter lá as maiores causas de morte da tua região, do teu país, do teu estado, através do Sistema de Informação de Mortalidade. E esse sistema vai ser alimentado pela declaração de óbito que você preenche. A outra via vai ficar retida no serviço onde houve o óbito, ou seja, dentro do prontuário desse paciente fica lá arquivado. E a outra via vai para onde, pessoal? Para o familiar. O familiar vai até o cartório e o cartório vai emitir a certidão de óbito. E aí o familiar consegue sepultar lá o corpo, beleza? Certo, mas quem é que deve preencher, né? Sou eu que preencho, ou eu mando para o SVO, vai ser um médico legista, eu preciso encaminhar aquele corpo para o IML, então, enfim, quando é que é de minha responsabilidade ou quando eu devo encaminhar aí o corpo, tá? Então, vamos parar um pouquinho para a gente frisar nisso. Se for uma morte natural com assistência médica, ou seja, tu tá lá na UPA, chega um paciente para você, o paciente tá lá infartando, rodasse eletro, tem supra, enfim, tu tá preparando o paciente para levar o paciente para um serviço que tenha hemodinâmica e o paciente entra em parada, você reanimou lá o paciente exaustivamente e morreu. Quem vai preencher? Perceba aqui, foi uma morte com assistência médica. Quem vai preencher é quem prestou assistência, ou seja, você. Tá? Então, se foi uma morte com assistência médica, sempre quem prestou aquela assistência é quem vai preencher. Então, você, como plantonista da UPA, é quem vai preencher. Fui para a UTI dar o meu plantão e estava lá no meio do meu plantão, um paciente intercorreu e morreu. E eu estava lá no meio dessa intercorrência, tentei salvar o paciente e não consegui. É uma morte natural que foi com assistência médica. Então, quem prestou a assistência vai ser o responsável pelo preenchimento. Ah, Rafaela, mas foi uma morte sem assistência médica. Por exemplo, cheguei na minha unidade básica de saúde, tá? Segunda-feira para trabalhar, cheguei lá feliz. Quando eu me sento, chega a acesso assim, doutora, sabe Dona Maria, aquela senhorinha que tinha um câncer de mama com metástase óssea, enfim, que a senhora sempre ia lá na casa dela para prescrever
analgésico, para prescrever medicação para náusea e vômito, papapá. Pronto, ela morreu nessa madrugada daqui. Veja que a mulher morreu em casa. Foi uma morte natural, sem assistência médica. Nesse caso, pessoal, quem deve preencher a declaração é o médico que prestava assistência, ou seja, você. Você não era o médico da unidade básica que atendia Dona Maria, que sabia toda a história dela, que sabia, enfim, que ela tinha um câncer com metástase, que ela estava em cuidados paliativos dentro do seu domicílio. Se você prestava assistência, e detalhe, você sabe fazer o link, né, de dizer assim, eu sei exatamente do que Dona Maria morreu, quem prestava assistência é quem vai preencher essa declaração. Rafaela, mas a ACS chegou para mim e disse, olha, sabe seu José, ele morreu essa madrugada. E veja, eu atendi ele apenas uma vez, não sei direito a história dele, cheguei a solicitar uns exames, ele não fez, eu só sei que ele era um paciente cirrótico, mas eu não tenho a menor ideia do que o paciente morreu. Nesse caso, morreu sem assistência médica e o médico que prestava assistência, que é você, não sabe direito do que o paciente morreu, o corpo vai para o SVO. Então, você vai encaminhar aí o corpo para o SVO. Ou, mesmo que o paciente tenha morrido com tua assistência médica, mas você não sabe linkar do que o paciente morreu. Eu estava numa UPA, Rafaela, chegou um paciente com, enfim, vômito, eu não sei se foi, enfim, um infarto, se esse paciente, enfim, tinha alguma doença. Eu sei que o paciente morreu, o paciente chega para mim em uma UPA, em torno de 10 minutos o paciente entra em parado, eu nem consegui perguntar nada a familiar, enfim, não consigo aqui pensar em uma hipótese. Nesse caso, o corpo vai para o SVO, tá? Rafaela, mas eu estou numa localidade que não tem SVO. Eu trabalho numa unidade básica, numa cidade aí a 300 quilômetros de uma capital. Não tem SVO, então quem vai preencher é você. Mas como é que eu vou preencher a declaração de seu José, que eu só atendi uma vez na vida? Não sei se... eu acho que talvez ele tenha aí uma cirrose, mas não consigo pensar direito, enfim, eu não consigo elencar, eu não tenho dados importantes para dizer do que o paciente morreu. Então você, como médico público, né, como médico do serviço público, numa cidade sem SVO, vai preencher e coloca lá como causa da morte indeterminada. Você não sabe do que o paciente morreu e o local não tem SVO, nesse caso você coloca lá a causa da morte indeterminada. Rafaela, mas e naquela localidade que nem médico tem? Então quem vai preencher são duas testemunhas associado aí ao responsável pelo paciente, beleza? E aí, obviamente, uma dessas vias vai junto com o responsável para o cartório para sair a certidão de óbito. Beleza, peguei a ideia central aqui da morte natural. Vamos pegar a ideia central da morte suspeita ou violenta. Se for uma morte suspeita ou violenta, o corpo vai sempre para o IML. Acabou-se. Rafaela, eu estava numa UPA, chegou um paciente, foi uma PAF. O paciente chegou com uma PAF em abdômen, fiz reposição volêmica, papapá. Sei que ele morreu por causa da PAF. Eu posso preencher? Não. É causa violenta. Causa violenta. Chegou um paciente que foi um atropelamento, uma fratura exposta de tíbia, o paciente estava sangrando muito, entrou em um choque hipovolêmico, eu cheguei a fazer hemocomponente, cristalóide, mas o paciente morreu. Posso preencher? Não, foi morte violenta, tá? Então, morte suspeita ou violenta, você sempre vai encaminhar o corpo para o IML. E aqui, pessoal, tem um detalhe importantíssimo, tá? Se o desfecho inicial que gerou a morte do paciente for sempre algo suspeito ou violento, você manda para o IML independente do tempo. O que é que eu quero te dizer com isso? Você está dando plantão na UPA e chegou um paciente para você. E esse paciente, ele broncoaspirou. Era um paciente tetraplégico, tá? Que foi atropelado há 30 anos atrás. Ficou tetraplégico. Por conta disso, ele vinha evoluindo corriqueiramente com broncoaspiração, com pneumonia aí associada à broncoaspiração. Esse paciente broncoaspirou, chegou no teu plantão, né? Você encaminhou ele, enfim, para um hospital terciário. Ele ficou internado em um leito de UTI durante 30 dias, tá? E o paciente morreu aí de sepse, tá? Por conta daquela pneumonia. Primeira coisa que você tem que perguntar é, peraí, ele morreu de um choque séptico.
Esse choque séptico veio de onde? Da pneumonia. Por que ele teve essa pneumonia? Porque ele broncoaspirou. E por que ele broncoaspirou? Porque ele era um paciente tetraplégico. E por que ele era um paciente nessa condição? Porque ele foi atropelado há 30 anos atrás. Causa básica foi o atropelamento. Então, nesse caso, o corpo vai para o IML. Rafaela, mas foi há 30 anos atrás que o cara teve, enfim, essa lesão cervical. O corpo vai para o IML. O start inicial que desencadeou o óbito foi o fato do homem ser tetraplégico por conta de um acidente. Então, o corpo vai para o IML. Mas eu tô numa cidade, Rafaela, que não tem IML. Tá? Tô aí numa cidade, enfim, muito distante de uma próxima aí, de uma que tenha esse IML. E agora, eu posso ir lá e preencher e colocar, por exemplo, sei lá, uma causa indeterminada, ou até saber a causa, né? O paciente chegou com uma PAF em abdômen e morreu em decorrência dessa PAF. Como a minha localidade não tem IML, eu posso pegar lá e preencher e dizer que foi um choque hipovolêmico às custas de uma PAF em abdômen. Posso colocar isso? Se o local não tem IML, você vai acionar as autoridades policiais e aí você vai receber uma ordem judicial que vai te nomear perito eventual. E aí sim você pode preencher. Tá? Então, sempre que for morte suspeita ou violenta, IML. Se for um local que não tenha IML, você, médico, tem que ser nomeado como perito, né, por uma autoridade aí judicial, e aí sim você pode preencher essa declaração. Pegamos essa ideia, vamos dar esse passinho aqui para a gente entender essa questão. Veja que foi um paciente de 72 anos que ficou paraplégico há 27 anos devido a um ferimento por arma de fogo e ele foi hospitalizado por lesões por pressão infectadas que evoluíram para sepse e óbito. Pessoal, qual foi a causa imediata? Ele morreu de quê? Ele morreu do choque séptico, tá? Esse choque séptico veio de onde? Veio da lesão por pressão infectada. E por que ele tinha essa lesão? Porque ele era paraplégico. E ele era paraplégico por quê? Devido a algo violento, por um ferimento de arma de fogo. Então, o que é que eu tenho que fazer com esse paciente, pessoal? Encaminhar para o IML. Acabou-se, tá? Então, eu vou encaminhar esse paciente aí para o IML, porque o que startou toda essa cascata de eventos, mesmo sendo há 27 anos, foi aí o ferimento que ele teve em medula que deixou o paciente paraplégico. Então, acabou-se, eu vou encaminhar o corpo para o IML. Vamos parar um pouquinho, vamos dar uma olhada aqui nessa questão que ele diz, ó, homem 79 anos de idade sofre queda de escada, onde está tendo aí uma fratura de fêmur e vai ser submetido à cirurgia. No terceiro dia de pós-operatório, ele apresenta infecção hospitalar e falece alguns dias depois por choque séptico. Então, qual foi a causa imediata? Ele morreu de quê? Do choque séptico. Por que ele teve esse choque séptico? Porque ele apresentou uma infecção hospitalar. E por que do nada esse homem ele foi hospitalizado? Porque ele teve uma fratura de fêmur. Então, veja que a fratura de fêmur foi desencadeada por um evento violento, um evento traumático. Ou seja, um atropelamento, uma queda, um tiro. Então, evento traumático, eu já sei que eu preciso encaminhar esse paciente para IML, tá? Ele diz aqui, o médico deve fornecer a declaração de óbito e esse médico vai ser o ortopedista responsável pela internação e pela cirurgia. Falso, minha gente. Quem é que vai fornecer essa declaração de óbito? O médico legista lá do IML. A causa imediata vai ser o choque séptico, verdadeiro, a causa imediata aí desse óbito. E a causa básica foi o quê? A queda de escada. Foi a queda que originou a fratura, que originou a infecção hospitalar, que por fim originou o choque séptico. Então também está verdadeiro 3. Resposta aí para essa questão, C. E dando seguimento aqui, vamos parar um pouquinho para avaliar aí essa questão da Universidade Federal do Paraná de 2022, que pede para a gente preencher, né, de forma correta, avaliar aí esse preenchimento, ver se está tudo correto em relação a esse cenário daqui. E aí, o que é que a gente percebe? Ele colocou uma foto aqui, pessoal, da parte 1 e da parte 2 da declaração de óbito, e ele quer que você julgue se está tudo ok, tá? Se você preencheu aí de forma correta. Antes da gente responder essa questão, vamos só entender como é que a gente preenche. A gente já entendeu quem deve preencher. Vamos ver aqui como é que a gente preenche. Então, a declaração tem duas partes, né? Que seria a parte 1, onde você vai colocar as causas da morte, e tem a parte 2. Vamos começar aqui entendendo a parte 1. O que é a parte 1, pessoal?
A parte 1, onde você vai colocar a cascata de evento que desencadeou o óbito, tá? Então, ele tem aqui, ó, 4 linhas, A, B, C e D, onde na linha A sempre vai ficar a causa imediata do óbito. Então, o paciente morreu finalmente de quê? Ah, foi um choque séptico, foi um infarto que gerou um choque cardiogênico, ah, foi uma PAF que gerou um choque hipovolêmico. Então, vai ser a causa imediata do que esse paciente morreu. E aqui, pessoal, não pode colocar causas gerais, tipo parada cardíaca. Todo mundo morre de parada cardíaca. Falência múltipla de órgãos. Então, ninguém deve preencher colocando essas causas gerais. Você vai colocar, enfim, foi um choque séptico, foi um choque hipovolêmico, tá? Você vai colocar qual foi a causa que gerou o óbito de forma imediata. Em seguida, você vai colocar as causas intermediárias. E na última linha D, a gente vai colocar a causa básica do óbito. Ou seja, aquele evento que desencadeou toda a cascata até gerar a causa imediata e até fazer o paciente morrer. A Rafaela, chegou para mim no meu plantão um paciente infartando. Rodei o eletro, vi supra, era um infarto, enfim, o paciente parou e morreu. Como causa imediata, eu vou colocar aqui o choque cardiogênico. Mas eu não consigo pensar em duas causas intermediárias. Eu só conseguiria pensar em IAM levando ao choque cardiogênico. Então, acabou. Você vai preencher a primeira linha, que vai ser a A, sempre com a causa imediata, e a segunda linha, que vai ser a B, você vai colocar aí o infarto, tá? Ah, eu consigo pensar aqui em 3 causas. Eu consigo pensar em um paciente que tinha COVID, que evoluiu para uma pneumonia e em seguida para um choque séptico. Então, você vai colocar aqui o choque séptico, a pneumonia do paciente e nessa outra linha COVID. Pronto. Então, você sempre coloca, né, a primeira linha como causa imediata e a segunda linha aí como causa intermediária ou como a causa básica, se você só conseguir pensar em 2 causas. Beleza, e na parte 2, Rafaela, eu coloco o quê? Outras doenças que o paciente tenha que não estejam ligadas diretamente ao evento. Então, era um paciente que teve COVID, que evoluiu aí para uma pneumonia, aí em seguida teve um choque séptico, às custas dessa infecção. E era um paciente que tinha insuficiência renal. Veja que a insuficiência renal não está ligada diretamente à pneumonia, ao choque séptico. Aí eu vou e coloco aqui que o paciente tinha uma doença renal crônica, tá? O paciente também tinha um câncer de colo uterino, eu posso colocar aqui, neoplasia de colo uterino. Veja que não, são doenças que o paciente tem, mas que não estão ligadas aí diretamente ao óbito. Então, vamos lá. Para um pouco e avalie essa questão. Veja que é um paciente, né, uma mulher de 72 anos, que foi admitida no hospital com diagnóstico de neutropenia febril pós-quimioterapia, para tratamento de leucemia mieloide aguda. Apresentava insuficiência renal aguda com diálise diária. Quadro de sepse de foco pulmonar permanecendo com panstopenia e piora do quadro respiratório e óbito. O preenchimento das condições e causa do óbito foram preenchidas da seguinte maneira. Então, ele te dá aí a declaração, tá? Primeira coisa, pessoal, qual seria aqui, na letrinha A causa imediata do óbito dessa paciente? Então, seria realmente um choque séptico, uma sepse grave, tá? Essa sepse grave veio de quê, pessoal? Veio aí da neutropenia febril. Beleza, tá? E a neutropenia febril veio de onde? Veio aí de uma aplasia de medula, né? E veio aí de uma leucemia mieloide aguda, tá? Então, perceba aqui, se você parar para avaliar essa parte 1, ela tem toda a coerência, né? A paciente tinha uma leucemia mieloide aguda, fez aí quimioterapia, pós-quimio, teve uma neutropenia febril e evoluiu aí para uma sepse grave. Tudo ok. Vamos para a parte 2. A parte 2, você vai colocar doenças que a paciente, porventura, tenha, mas que não estejam relacionadas à cascata de evento. Primeiro ele bota insuficiência renal aguda. Beleza, verdadeiro, né? Não está relacionado aí diretamente à sepse, à neutropenia febril que essa paciente teve. Mas observe o que ele coloca aqui, ó. Aplasia de medula pós-quimioterapia. Pessoal, isso daqui está ligado diretamente a neutropenia febril, que fez a paciente evoluir aí para um choque séptico, enfim, que fez a paciente desenvolver aí toda a cascata de evento. Então, a aplasia de medula pós-quimioterapia deveria estar em cima. Ela faz parte dos eventos que desencadearam o óbito, tá? Então, estaria errado. A letra A diz, a parte 1 foi preenchida corretamente, pois a causa básica foi a leucemia mieloide aguda, mas a parte 2 está incorreta.
perfeito pra gente. Letra A tá toda perfeita. A letra B diz, tanto a parte 1 como a parte 2 foram preenchidas corretamente. Falso, né? A gente já viu que a parte 2 está errada, traz um evento que deveria estar lá na parte 1. C, a parte 1 foi preenchida incorretamente, pois a causa básica do óbito foi a neutropenia febril. Qual foi o evento que desencadeou tudo, que fez essa mulher ter a neutropenia febril? A leucemia. Tá? Então, a leucemia foi realmente o evento que desencadeou tudo, que fez ela necessitar de uma quimioterapia, que fez ela desenvolver uma neutropenia febril. Então, C pra gente também tá falso. E D ele coloca a aplasia de medula pós-quimioterapia, mencionada na parte 2, é uma causa externa, prevista como evento adverso do tratamento, e dessa forma deveria ser a causa básica mencionada na parte 1. A causa básica é sempre o evento que desencadeou tudo, né? Por que ela teria uma aplasia de medula? Porque ela precisou fazer uma quimioterapia. E por que ela precisou fazer essa quimioterapia? Porque ela tinha leucemia mieloide aguda. Então, leucemia mieloide aguda foi o evento que ela teve que desencadeou tudo até o óbito. Então, falso aqui, a letra D. E por fim, a letra E diz, a insuficiência renal aguda é consequente à sepse grave e deveria ser registrada na letra B da parte 1, enquanto a causa terminal deveria ser a neutropenia febril e deveria ser registrada na letra D. Pessoal, a causa terminal, ou seja, a causa imediata vai ser o choque séptico, vai ser a sepse grave, enfim, que essa paciente teve, né? Então, a causa terminal não seria a neutropenia febril, ela estaria ali como causa intermediária, tá? Então, letra E para a gente também está falso. E, além disso, ele ainda diz que a insuficiência renal aguda vai ser consequência aí à sepse grave e deveria ser registrada na parte B. Perceba que a insuficiência renal aguda, ela pode até ser consequência aí dessa sepse grave, mas ela não estava diretamente ligada a tudo que desencadeou o óbito, que foi o quê? O choque séptico. Beleza? Então, também tá falso aí a letra E. E com isso, a gente termina aqui o nosso Aprendendo com Questões.